exercícios, né? Primeiro capítulo, programação orientada a objeto lá, usando o Delphi, né? Primeira questão diz: o que você entende por resolver um problema? O que você entende por resolver um problema? Mas no livro lá ele tem a especificação lá, não tem? O que é que diz lá no livro lá, pegando pelo... O que você entende por resolver um problema? O Ademir colocou lá: encontrar uma solução para algo ou alguma coisa. O Adrian colocou: opa. O identificador é responsável? Não, acho que não. Esse aqui não é o capítulo. Tá, o Felipe colocou: a resolução de um problema passará pela construção de um modelo que envolve entidades ou objetos, definindo-se as iterações que vêm ocorrer entre elas. A construção desse modelo, reconhecido também como modelagem, pode ser feito sobre vários paradigmas. Será que está certo isso? Defina o que é resolver um problema. O que é que diz o livro lá como resolver um problema? Página 12, né? A resolução de um problema passará pela construção de um modelo que englobe essas entidades ou objetos, definindo-se as iterações que devem ocorrer entre elas, com o objetivo de resolver esse problema. Suponha, por exemplo, que o meu problema seja determinar como se deslocar até o centro da cidade. De maneira simplificada, podemos considerar como uma das formas de resolver esse problema consiste em obedecer os seguintes comandos. O objeto eu deve caminhar até o ponto de ônibus e tomar um ônibus. O objeto ônibus. Esse objeto ônibus deslocará o objeto eu até o centro da cidade. Tá certo? Então, a resposta do nosso colega Felipe está de acordo com o que está no livro? Oi? Uma você acertou aí. Defina a abstração. O que é a abstração? Pode falar? Constitui-se um processo mental através do qual o ser humano modela uma entidade isolando as características importantes, tendo por objetivo a redução de sua complexidade. O processo de construção de um modelo para a resolução de um problema envolverá sempre um processo de abstração. Aliás, o modelo será resultado dessa abstração. Todo mundo entendeu o que significa isso? Então, nós vamos ter um dado problema particular, né? Aí, esse problema, nós vamos ter... Como é que nós vamos solucionar esse problema? Então, é um processo mental, ou seja, quando a gente falar em abstrair, nós vamos levar em consideração que nós vamos estar fazendo isso de cabeça, certo? Só que o resultado desse processo, nós vamos ter que identificar quais são as entidades que nós vamos precisar, certo? E essas entidades a gente vai representar ele na forma de um diagrama. E o que essas entidades vão ter que ter? Vão ter que ter atributos que identificam esse objeto e métodos que ele pode executar, certo? As operações que ele pode fazer, né? Então, eu tenho que identificar, através da abstração, eu vou tentar definir um diagrama. A esse diagrama a gente chama ele de... Não. Diagrama de classe. Entidade de relacionamento é um diagrama de banco de dados. Banco de dados... Hã? Parece o seu mais certo. Não.
No diagrama entidade e relacionamento, a gente caracteriza o que vai estar dentro do banco de dados. O banco de dados é uma coisa diferente do modelo de diagrama de classe, embora a gente vai ter atributos, eu não tenho métodos no diagrama de entidade e relacionamento. E ele vem, o diagrama entidade e relacionamento, ele vem do modelo relacional, que caracteriza a criação do banco de dados relacional. Aí ele tem todo um conjunto de valores, como por exemplo uma álgebra relacional. E através da álgebra relacional você vai gerar os comandos de consulta ao banco de dados, que seriam os comandos SQL, certo? Mas quando a gente trata aqui de orientação a objeto, a gente leva em consideração que nós estamos tratando o quê? Nós estamos tratando especificamente de classe. E classe acontece o quê? Ele vai estar na memória do computador. Eu vou criar a classe, ele vai estar na memória enquanto ele estiver utilizando. O banco de dados não, ele vai estar armazenado no disco. Então, o banco de dados é uma representação de algo que vai estar armazenado em algum lugar. E o diagrama de classe é algo que vai estar na memória enquanto o computador está ligado. O banco de dados ele pode estar armazenado em um arquivo, pode estar armazenado em vários arquivos, que pode estar em disco. Aí, se ele estiver desligado, ele continua lá. O que está no diagrama de classe, quando eu desligo o computador, ele deixa de existir. Para isso, eu tenho que persistir ele no banco de dados. Certo? Então, não é entidade de relacionamento, é diagrama de classe. Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Vamos seguir. A próxima. Fale sobre a relatividade do processo de abstração. Dê exemplos. Vamos pegar aqui o que alguém falou, né? Tem alguns que não me entregaram a primeira lista, né? Ou alguns que não responderam essa questão, né? Abstração é habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Não. O que é a relatividade? De acordo com quem está realizando o processo de abstração, o conhecimento do objeto se abstrai. Uma TV, no ponto de vista de um técnico, é diferente da abstração vista por um telespectador. Para o técnico, a TV tem componentes, placas. Para o usuário, a TV transmite informações. Desculpa, apenas. Realmente, esse é o ponto de vista, a relatividade do processo. Eu posso levar em consideração o computador. Se levar em consideração, partindo do princípio do usuário, ele vai ter que ligar, vai ter que carregar um navegador, vai ter que abrir um texto, vai ter que fazer algo assim. Se a gente levar em consideração que o computador, baseado no técnico, ele vai dizer, tem que ter tal processador, tem que ter tanto de memória, tem que ter tanto de disco, e é o que vai valer para ele, certo? Então, essa é a relatividade. Dependendo do problema, eu posso ter o mesmo nome de classe, posso ter o mesmo objeto que vai ter, só que ele vai ter comportamentos diferentes, certo? Vai depender do que é, de fato, onde que eu vou estar utilizando. Essa que é a relatividade com relação à abstração. Tá claro? Próxima. Vamos escolher alguém para ajudar, né, a responder. O que é entidade ou objeto? Vamos pegar aqui agora. Ixi. Tem que ser, né? Tá muito monótono, hein? 47.
19,47, né? 4 mais 7 vai dar 11. Então, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, achamos. O que é uma entidade ou objeto? Objeto é como se fosse uma coisa que tem a junção de várias classes que dá características daquela Mas isso é classe, isso é objeto ou isso é entidade? entidade ou objeto. Ah, Então, os dois meio que são assim mesmo. será? E o que seria, então, objeto aí, entidade? É algo que reúne várias classes, assim, que forma objeto. Ah, tá. Um objeto, então, é de várias classes. Eu tenho várias classes, forma um objeto. Não, reúne várias características. Hã? Reúne várias características. Várias características, e daí isso aí a gente define como que é. Um objeto. Um cachorro é um objeto. Hum. Daí ele não tem que ter a raça, as coisas assim. Característica dele vem das classes. Tem. Só que daí o objeto, no caso, seria o cachorro. Mas calma lá. Eu acho que está meio confuso essa sua colocação. Também tô confuso com essa Ah, tá. Pois é. Aonde que está especificado isso no livro aí? Tô vendo aqui. É. Aqui, ó. Vemos que cada entidade tem sua própria existência e muito provavelmente apresenta alguma utilidade, ou seja, pode interagir com o meio onde se encontra, prestando algum tipo de serviço. Cada entidade tem determinadas características que a identificam. Ah, tá. E bate com isso? Você tinha falado antes isso? Sim, Não. óbvio que sim. Lógico que não. As características de uma classe, eu só não consegui me expressar bem. Não é a mesma coisa. Vamos deixar claro, né? Então, reforçando aí, como é que é? Mas claro. Cadê? Vemos que cada entidade tem sua própria existência e muito provavelmente apresenta alguma utilidade, ou seja, pode interagir com o meio onde se encontra, prestando algum tipo de serviço. Cada entidade tem determinadas características que a identificam. Então, ela tem que ter uma existência, ela tem que ter suas características e serviços. E ela tem que interagir com o meio onde ela existe. Não é basicamente qualquer coisa, como é que você colocou antes? Não, qualquer coisa. Tá, professor, mas na prova, se ele colocar que é só a materialização da classe, tá certo? Não. Colocar que um objeto é uma entidade que tem identificação, apresenta atributos e comportamentos. Tem que dizer que ela tem atributo, que tem características, que ela tem uma existência, ela existe, ela tem uma função, no caso, né? E tem que dizer que não basta dizer que ela é fruto de uma classe. Professor, a classe existe na memória? Espaço na memória? A classe, você vai definir a classe e vai, vamos dizer assim, você vai criar ela. Então, nesse aspecto, ela vai existir, né? Mas não no sentido, ela tem uma existência de uma forma estática. Não. Uma variável. É, Mas, por exemplo, quando eu vou lá em var, x do tipo integer. É a mesma coisa que eu tá, vamos, a grosso modo, lembra, no segundo período a gente viu o type lá, tipo, definir lá um recorde, certo? A classe, ele vai ser mais próximo disso, certo? A diferença do tipo e do objeto, da classe, é que o tipo, ele está aberto e está exposto. A classe, ela está encapsulada, certo? Então, vamos dizer assim... se eu pegar dentro de um programa, eu vou conseguir localizar e abrir um tipo. Já o objeto eu não consigo identificar onde ela pode estar. Embora ela vai usar uma forma de ponteiro, no caso, para sua existência. Certo? Na prática. A gente não implementa, não trabalha com o ponteiro, mas o conceito orientado a objeto, ele implementa o ponteiro. Certo?
Tá, vamos seguir. Tá claro aí, então? Tá. Só abrindo o parênteses com relação à prova, nossa prova vai ter uma parte dela que vai ser no regime... Como é que é a prova, Ademir? Você já fez a primeira prova, não fez? Como é que é a prova que nós vamos fazer? Somatório. No formato somatório, só para avisar, eu posso ter várias alternativas corretas ou várias alternativas erradas, certo? Vamos dizer assim, a primeira, a número 1, é a única que vai identificar, vai criar ímpar, né? Então ela vai ter lá, a primeira questão, 0,1, a segunda, 0,2, a terceira, 4, a quarta, 8, a próxima, 16, a próxima, 32, e a última que pode ter? 64. Não. Ela vai dar no máximo até 100, até 99. Até que vai poder ser. Certo? E eu posso ter questões que, se você marcar uma errada, você perdeu a questão. Se você não marcar uma errada, você pode ter parcialmente a nota. Vamos supor, a questão tem 3 alternativas corretas, certo? Vamos dizer que seja 01, 08, 016, por exemplo, certo? Se você marcar 2, você vai ter 66% da questão, certo? Se marcar uma, vai ter 33%. Por outro lado, se você marcar uma errada, marcar 02 como verdadeira, você dançou, perdeu a questão. Tá certo? Metade das questões da prova vão ser somatório. As outras questões vão ser abertas. Tem implementação? Não. Implementação vamos deixar para a próxima prova. Hã? Não. Vai ter várias implementações, só isso. Bom, vamos seguir então. Tranquilo aí? Entidade ou objeto, tá bem claro, né, João? Cair essa questão na prova, vai tirar de letra. Decorar, sim. O que é uma classe? Você já respondeu, né? Tá bom. 2. 2. Vamos pedir para o Matheus aí que está do lado. Matheus. Uma classe? O que é uma classe? Classe, como você acabou de dizer, né, uns segundos atrás, é como se fosse um tipo, né? Ela Hum. tem a organização, tem as características, né, do objeto que vai ser criado. Como se fosse, o exemplo que eu acho que ele dá, né, que você deu na aula, que é como se ela fosse o molde, né, do objeto que fosse na casa. Ela é onde vai estar escrito e definido qual é a composição do objeto. Então, no livro ele diz como aí? Vai falar? Conjunto de características. Quem que está falando aí que eu não estou? Felipe, vai lá. Beleza. É um conjunto de características do objeto, né? E ações que podem ser executadas. Porque a classe não é só as características. Ela tem o nome, vai ter os seus atributos, que são essas características, e aí eu vou ter os serviços que ela pode executar ou as ações que ela pode executar, certo? Essa que é a ideia, né? Então, isso que a gente pode definir como sendo uma classe. Beleza. Próximo, qual a relação entre classe e objeto? Vou pegar o Adrian, que está aí na sequência, né?
objetos que vão ter e o objeto em si vai implementar isso. Implementar não, vai iniciar. Que a gente pode dizer melhor como sendo a materialização, né? Certo? Vai passar a existir. Quando eu tenho a classe, teoricamente, é como se eu tivesse algo abstrato. Não consigo, não é, ela não existe de fato. Quando passa a existir o objeto de fato, então o objeto passa a ser ativo. Ele vai ter as características, eu posso executar, que é o caso que a gente fez no programa do quadrado, certo? Então, o objeto, ele é dinâmico, a classe, ele é estático. Ou dizer, a classe é abstrata e o objeto é, entre aspas, concreto, né? É concreto, mas a gente não consegue pegar ele, teoricamente, na memória, né? Não é exatamente concreto, né? Tranquilo até aí? Vamos seguir, então, a sequência. Quais as operações da abstração? Felipe. Classificação, instanciação. Como que é? Generalização, especialização. Agregação, decomposição e a associação. Nesse caso, tranquilo. Então, quando a gente faz a abstração, essas são as propriedades da abstração, não é isso? Eu fiz a abstração, eu vou criar o diagrama de classe, certo? Eu vou ter as classes definidas. Da classe, eu tenho a instância. Então, da classe eu gero o objeto. A primeira coisa que eu tenho que ter da abstração é gerar o diagrama de classe. Gerei o diagrama de classe, eu posso gerar o objeto. Aí eu vou ter a situação de que eu posso ter objetos que eu criei, que são agregados para formar um novo objeto, no caso do computador, que eu tenho teclado, mouse, monitor, que compõem o computador, certo? E eu posso decompor ele em partes. O teclado é um objeto, o processador é outro objeto, o gabinete é outro objeto. Então, posso decompor ele em objetos. Eu posso ter a especialização, a generalização. A especialização, eu tenho um computador que é portátil, que é o notebook. Eu tenho um computador que é desktop. Então, é um tipo de computador. Então, eu estou generalizando, dizendo computador, mas tudo que vem do computador, eu posso ter. O notebook é um tipo de computador. O desktop é um tipo de computador. O servidor é um tipo de computador. Certo? Então, tenho generalização e especialização. E eu tenho a associação. O que é a associação? Eu estou usando o fone, estou associando o fone ao computador. Mas eu poderia usar o fone com celular, poderia usar o fone com aparelho de som, poderia usar o fone em várias formas diferentes, que possa existir o fone sem existir o computador. Eles são independentes. Certo? Isso que é a associação. Ok? Vamos à próxima. O que caracteriza a agregação e a agregação por composição? L. Repete a pergunta, professor. O que caracteriza a agregação e a agregação por composição? Foi L. Tem no livro aí. Não tem? A agregação é caracterizada pela existência da relação, é composto por ou é agregado de. Assim, pode-se dizer que o objeto automóvel é composto por motor, placa e rodas. E a outra, por agregação por composição, quando não faz sentido a existência da parte sem a existência do todo. Tem-se um tipo especial de agregação entre as classes envolvidas, que é denominada agregação por composição, ou simplesmente composição. Então, eu tenho agregação e agregação por composição. Aí a agregação. Isso daqui, só deixar claro, é o seguinte, tá? Existem interpretações diferentes de autores quando se fala em orientação a objetos.
ok? Aqui, em particular, o Isaías Camilo Boratti, ele trata a agregação e agregação por composição como sendo a agregação, simplesmente você tem uma ligação, e a agregação por composição é quando eu tenho objeto que só pode existir com a existência, tendo aquele outro objeto, né? Um exemplo típico aqui, acho que foi esse que você falou, é o caso do automóvel, que tem que ter um motor, não é isso? Se não tiver motor, não é considerado automóvel. É essa parte que ele considera como composição, tá? Agora, eu já vi outros autores que dizem, só para deixar claro, nós vamos seguir o que está aqui, certo? Mas existem outros autores que dizem assim, essa agregação por composição, ele considera só o termo agregação, e composição ele considera uma ligação fraca. Depende de autor para autor, esse ponto de vista, certo? E tem autores que tratam a agregação como sendo um formato e composição outro formato. Então, isso, por eventualmente, caso vocês forem participar de um processo seletivo para mestrado ou forem participar de concursos públicos, chequem quais são os autores dos livros que estão sendo considerados para essa prova, certo? E sigam de acordo com os autores que tratam deste assunto, porque senão vocês podem ser levados ao erro. Tá claro? Beleza aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Quais são as diferenças entre agregação e associação? Acho que agora vem o Ademir, né? A agregação, ela é como se fosse o monitor com o computador. O monitor está agregado ao computador. Tá. A associação, ela é um exemplo de uma coisa que não depende. Por exemplo, ela se associa para realizar uma função, mas não depende olha, o exemplo GPS artificial, né? Um exemplo do GPS com o carro. Eu posso usar o GPS dentro do carro e ele é uma associação. Mas eu posso ter o GPS independente, eu posso ter o carro independente de ter GPS. É isso? A ideia é que a agregação é ligação forte, a associação é uma ligação fraca. Certo? Essa que é a ideia. Muito bem. A nona questão diz o seguinte, décima. Construa o diagrama mostrando as possíveis operações da abstração para cada um dos seguintes domínios a seguir. Imóvel, estudante, computador. Vamos fazer isso no quadro aqui, né? Pode ser? O que é que nós vamos ter lá com imóvel? Quais são as características que compõem o imóvel? Tá. Aqui, a gente leva em consideração assim, ó. Eu vou ter imóvel. Imóvel é aquilo que é fixo. Não é isso? E aí, quais são as características que eu vou ter dentro desse imóvel? Endereço. O que mais? Valor. O que mais? Metragem, acho que é uma... Dimensões, vamos dizer assim. Porque aqui no caso, quando é imóvel, ele vai considerar o correto, ele tem qual a coordenada cartesiana ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Os pontos que podem existir, né? E levando em consideração que um imóvel, ele não necessariamente ele é geometricamente perfeito, né? Eu posso ter algo, em princípio, além de ser nesse formato, eu ainda posso ter a questão de profundidade ainda, certo? Que ela pode estar num lugar mais baixo, outra ponta pode estar num lugar mais alto,
não vai deixar de ser imóvel, certo? Pela geografia, né? Então, o que mais? Proprietário. O que mais? Proprietários, né? Pode ter mais de um. Oi? O tipo. Aí que tá. Então, vamos dizer assim, ó. Isso daqui, teoricamente, seriam características de um imóvel, certo? Aqui eu vou ter, então, a questão que eu vou ter uma agregação de que eu posso ter outra classe que é o proprietário, certo? Que é um outro atributo, ele tem atributos próprios. A dimensão não necessariamente precisa de uma outra classe, certo? Vou colocar as coordenadas lá, né? O valor também não. O endereço, teoricamente, também não, certo? Mas desse cara aqui, eu posso ter algo assim ainda, ó. Eu posso ter um imóvel que é rural, certo? Eu posso ter urbano, certo? E dentro do urbano ainda eu posso dividir isso daqui ainda em comercial e residencial. Certo? Então, aqui eu tenho o que a gente chamou de agregação, certo? Que o imóvel tem agregado um proprietário, né? Isso aqui é o nosso diagrama de classe. Isso daqui vai gerar objetos. Então, eu posso ter um objeto. O objeto é representado de forma de um círculo. Aqui, eu posso ter um objeto aqui, posso ter um objeto daqui, posso ter... Esses daqui, em princípio, eu não vou ter, certo? Mas, então eu tenho diagrama de classe, aqui em instanciação, objeto. Eu posso ter uma agregação de composição, certo? O diagrama de classe não precisa necessariamente ter os serviços, né? Tem, ele é dividido em 3 partes, então. Ele tem o nome, os atributos e aqui vai ter o serviço, certo? Que é a última parte aqui, tá? E aqui eu vou ter a especialização, generalização, que é o quê? Esse é o mais genérico, certo? Imóvel, é um imóvel. Ah, eu tenho imóvel urbano, tenho imóvel rural, certo? Eu tenho um imóvel urbano comercial, eu tenho um imóvel urbano residencial. Então, aqui é a especialização, lá é mais genérico. Eu só não tenho a associação aqui. O que seria uma associação aqui no imóvel? Ele está dentro do condomínio? Uma construção, uma casa. Não, a construção não é algo que eu posso, vamos dizer assim, não é algo que eu consiga trabalhar num imóvel e dizer que ele é independente. A construção é diretamente vinculada. Hã? Mantena? Uma antena talvez possa, né? Eu posso ter a antena vinculada com a casa, ela vai funcionar em conjunto, mas eu posso tirar a antena e a casa continua existindo. Hoje em dia não tem mais. Não sei. Acho que hoje em dia não tem mais. Hoje em dia todo mundo usa via internet, IPTV, né? Beleza? Entenderam aqui? Bom, esse é um deles, né? Tranquilo aí? Beleza? Alguém quer copiar? Hã? Tem estudante e computador. Vamos fazer mais um só, né? Querem fazer estudante ou computador? Não? Como é que não? Nós vamos ter aqui.
que é o estudante que nós vamos ter? Quais são os atributos que nós vamos ter? O nome. Ó, vamos dar um pouquinho. Vou colocar mais para baixo. Nós vamos ter um nome, estudante, não é isso? Mas se a gente levar em consideração que estudante, ele vai ter o quê? Nome, o que mais? RA, o que mais? Curso, CPF, Curso, o que mais? turma. Turma. Instituição. Categoria. Então, na prática, a gente começa dizendo algo assim. Eu tenho lá, nome. Vou considerar como idade, mas seria data de nascimento. Certo? Vai ter um RG lá, registro geral lá. Ah, CPF. Todo estudante tem que ter CPF. Tem que ter CPF? Mas o médico não tem CPF? O engenheiro não tem CPF, FG? Todos têm data de nascimento, a idade. Todos vão ter que ter nome. Não é isso? Então, isso tudo, ele vem do quê? Pessoa. Aí do pessoa, eu vou ter um tipo particular, que nós vamos chamar de estudante, que vai ter o que diferente? Tá. Vai ter um registro acadêmico, né? Mas o estudante, eu posso ter aqui, esse estudante aqui, ele pode ser fundamental. Pode ser estudante do ensino médio. Pode ser um estudante superior. Certo? Ele vai ter RA? Todos eles vão ter que ter uma identificação. Um registro dele quanto acadêmico, quanto estudante. Não é isso? O que mais que ele vai ter? Ele vai estar vinculado com uma turma. Ele vai ter uma instituição. E o que é desse aqui que eu posso dizer que é outro objeto? Oi? Não. O estudante ele pode ter vários professores. Ele pode ter um professor, se for no ensino fundamental. Ah, aqui ainda teria outro ainda, né? Tem pré-escolar ainda. Que hoje, de qualquer forma, mesmo criança para entrar, tem que ter CPF hoje. Não pode ficar mais sem CPF, certo? Antigamente usava o CPF do pai, hoje em dia não usa mais. Hoje em dia todo estudante tem que ter seu CPF. Quando vocês entraram na escola era assim? Entraram outro dia mesmo, né? Tá? Então o que acontece? Aqui eu posso ter agregado aqui a instituição, que é outro objeto. Certo? Eu poderia ter agregado aqui uma turma. E de qualquer forma, mesmo independente, vai ter sempre uma turma. Independente de qual nível que tiver, ele vai estar vinculado com uma turma, certo? Tá? Então, isso considera que é genérico aqui. Senão eu colocaria necessariamente em cada um deles. Mas mesmo pré-escolar vai ter uma turma. A turma A, a turma B, pré-escolar. Quando vier no ensino fundamental também vai ter uma turma, certo? De uma dada instituição. Vem no ensino médio, também vai estar dentro de uma turma. E quando for no curso superior, da mesma forma, certo? Então, de uma forma geral, a gente pode considerar isso aqui como sendo a representação de um diagrama de classe de estudante. Tá claro? A gente poderia se aprofundar mais
ou menos, dependendo daquilo que a gente vai trabalhar, né? Vamos dizer assim, aqui está a título mais acadêmico, para vocês terem uma ideia do primeiro. Mas se fosse fazer um sistema acadêmico para estudantes, necessariamente talvez eu tenha que fazer com mais detalhamento. Beleza? Tranquilo até aí? Dúvidas? De boa? Tá, joia. Então vamos seguir. Bom, então a 10ª questão da lista 1 fechou aí. Certo? Lista 2. Nós paramos com quem? Foi com o Ademir? Defina objeto. Dê exemplos. Eu já ouvi essa conversa antes. Que mais? Não é a questão dos atributos ser inicializado ou não, não é bem o que define um objeto, né? Aqui, em princípio, não estamos falando de implementação ainda, estamos falando de objeto. Defina objeto. O objeto é Pega o livro. Cadê o livro? A ideia de classe é um conjunto de características lá que podem ter ações e interagir lá, que a gente viu. Não foi isso que a gente falou? De classe. Agora, e objeto? O que diz aí o livro aí? uma entidade que tem uma identificação que apresenta atributos ou comportamentos. No caso do objeto de uma lapiseira, a licitação pode considerar o comportamento formado por serviços tais como escrever, lançar grafite, etc. Então a gente pode dizer que é o quê? Vamos repetir de novo aí para... O Léo entendeu tudo? Não. O Léo não entendeu, Adriano. Vamos lá. Um objeto é uma entidade que tem uma identificação e que apresenta atributos ou comportamentos. No caso do objeto uma lapiseira, a abstração pode considerar um comportamento formado por serviços tais como escrever, lançar grafite, etc. O que eu falei, mas em outras palavras. Só que, vamos dizer assim, o que você falou está mais próximo do que a classe do que ao objeto propriamente dito, certo? Em princípio, a gente diz que o objeto pode ser alguma coisa que tem um significado, que tem uma existência dentro de um contexto, certo? Ela pode ser abstrato ou concreto. Para que a gente usaria um objeto abstrato? Um objeto abstrato, às vezes, a gente usa para direcionar. Abstrato, o que dá a entender quando eu digo abstrato? Não é que não pode ser, ele não vai existir instanciado, certo? É quase isso. Ele não vai, não é que ele não pode ser, mas ele não vai existir ele. Mas para que serve, então, se ele não vai existir um objeto, uma instância dela? Oi? Na verdade, não é que ela serve para herdar, mas você vai usar ela como um direcionador para organizar os outros objetos. Então, aí você cria um objeto abstrato, ele vai ter atributos e métodos que na prática não vai existir uma instância daquela classe, daquele objeto, certo? Mas você vai usar ele como base, como aqui o caso da pessoa aqui, ó. Eu não necessariamente preciso ter uma instância da classe pessoa, certo? Eu vou ter instância do estudante, vou ter instância do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, mas eu não necessariamente vou ter uma instância da classe pessoa. Aí ele é um objeto abstrato, eu não vou ter ele para usar. Eu posso ter a ideia de ser uma classe, mas eu posso trabalhar ela como formado para montar os objetos que eu vou utilizar. Certo? Tranquilo?
Beleza até aí? Entenderam a diferença entre objeto e classe? Classe vai ter as características, vai ter que dizer quais são as características, vai ter que dizer quais são os serviços que ela vai executar e as ações que ela vai. Agora, o objeto, na verdade, a gente usa o objeto para gerar classe, mas da classe a gente instancia o objeto, certo? Porque, de certa forma, a gente pega de algo concreto, de algo real o objeto. Beleza? Muito bem, vamos para a próxima. O que são objetos compostos? Agora é o Ali, né? É um objeto que algum atributo dele é outro objeto? Isso é agregação. Esse é o processo da agregação. Não, mas essa é a ideia da agregação. Agora, quando a gente fala de objetos, a gente quer dizer o quê? A gente quer trabalhar mais a questão da estrutura dela. Esse formato de dizer é composto de é um conceito quando a gente trabalha com classe. Quando a gente diz objeto, a gente está dizendo o carro. O carro tem a porta, tem o motor, tem as partes que compõem. Então, a gente está falando de uma parte do objeto, uma forma mais estrutural. A gente está estruturando o que é a formação dele, certo? Que é um pouco diferente de características desse formato. A gente diz no objeto, como ele é sólido, ele é, vamos dizer, concreto, teoricamente, para a gente. Então, eu vou pegar e compor o que ele tem. Aí, nesse caso, uma forma mais de estrutura, certo? De certa forma, dizer a formação em outras partes. Mas o objeto em si, composto, ele está ali na página... Acho que é 25. Meu Deus, vai chover hoje. Que é isso? Vai cair um temporal hoje. Você tá bem? Tá, acho que está na página 26, acho que é. Lá embaixo, no último parágrafo lá. Tá, vamos lá, vamos seguir. Terceira questão. Agora temos mais alguém aqui, né, para responder. Escolha alguns objetos e faça para cada um exemplo de abstração, especificando possíveis atributos e serviços. O cara quer mostrar para todo mundo que ele gosta desse som. Hã? Então, dê um exemplo de alguns objetos que tenham seus atributos e métodos. Faça uma abstração. Exemplo de uma abstração. Vamos pegar o Bruno aqui, né? Vai lá, Bruno. Dê um exemplo de abstração de algum objeto aí. Exemplo da TV que a gente tem. Diga então. TV, Quais são os atributos da TV? a abstração do ponto de vista de um técnico vai ser a parte de componentes que tem, entrada, saída. Tem a tela, a questão de cada componente ser separado, como a tela pode ser de vários. Ok.
Mas e os serviços que ela pode executar? Pode mostrar na tela, pode receber uma informação, pode emitir som, ligar, desligar, Ligar, desligar, o que mais? Trocar de canal. as funções de controle. Tá bom, beleza. Então, todo mundo já falamos a respeito dessa resposta, né? Então, vamos lá. Defina a classe, exemplifique. Ah, João, né? Mas tem gente que não respondeu. Quem que não respondeu? Todo mundo já respondeu? Até o Bruno que chegou agora já respondeu? Nem sabia a pergunta. Oi? A classe consiste em uma entidade que descreve quais atributos terão todos os seus objetos, bem como quais serviços eles poderão executar. E qual a interação que existe entre eles, né? Tá bom. Tranquilo, né? Falamos e refalamos sobre esse assunto algumas vezes já, né? O que significa modelar uma classe? Tá bom. Modelar uma classe consiste em duas fases. A análise, que tem como objetivo analisar a situação ou o problema atual e determinar os aspectos relevantes e irrelevantes no contexto. Ok. Assim, o seu diagrama de classe, suas respectivas interações e serviços. E a fase de implementação, que consiste em expressar a classe em uma linguagem geralzinha. Na verdade, a primeira fase é análise e projeto, né? Não só análise, certo? Porque na primeira fase, que na verdade são duas partes, pelo que está especificado, porque a análise é uma coisa, o projeto é outra, certo? Você vai fazer o levantamento na análise do que você precisa, quais são os requisitos. Na parte de projeto, você vai desenhar o que é que você vai precisar, como é que vai ser o diagrama, certo? E depois vai ser implementado. Então, na prática, serão 3 fases bem distintas. Ok? Ponto tranquilo? Nós, em particular, nesse material que nós estamos trabalhando, vamos ter a ideia de que análise de projetos tem uma disciplina lá no 5º período, que você chama-se análise e projetos de sistemas, certo? Então, nós vamos implementar. Tá? Vamos lá, próxima. Caracteriza as diferenças entre classe e objeto. É o Adrian de novo, né? Hã? Já respondeu essa pergunta uma vez? Respondeu de novo. A classe ela é vista como a ideia do que vai ser o objeto. O objeto é concreto disso. A materialização. Tá bom. Todo mundo entendeu? Vocês ouviram o que ele falou? Não. Ah, tá. A classe é a ideia do que vai ser o objeto. E o objeto é um concreto disso, é a materialização do que A classe é a parte virtual, teoricamente, o molde, a idealização, a ideia do que é, né? E o objeto é a materialização, é a parte concreta. Agora tá certo essa resposta. Sim. Mas é porque diferencia entre o que é a classe e objeto. Nessa pergunta ela responde. Porque o que é classe, a gente diz lá que é um conjunto de características e ações retiradas, extraídas dos objetos, certo? No objeto, a gente diz que é o quê? Que é a instância, a existência daquilo que é a classe, certo?
E quando você diz entre a diferença entre uma coisa e outra, aí você pode dizer que um é ideia e o outro é concreto. Certo? Aqui nessa pergunta aí cabe. Nas anteriores, não. Beleza? Vamos seguir lá. De acordo com o que foi visto até o presente capítulo, o que você entende por programa? Por que um programa, quando em execução, pode ser representado por um objeto? Morreu lá, então, o Felipe. O programa é feito para resolver um problema. Tá, beleza. Está no livro, página 35. Hã? 35. Beleza. Vamos à próxima. O que é o envio de mensagens? Que elementos compõem uma mensagem? Dê alguns exemplos. Envio de mensagem é quando o objeto necessita que outro objeto faça algum serviço. O primeiro deve comunicar-se com o segundo, encaminhando uma mensagem, no caso, uma solicitação. O processo de envio de mensagem envolve 3 elementos: o objeto emissor, aquele que encaminha a mensagem; o objeto receptor, aquele que recebe a mensagem; e a especificação do serviço, no caso, é o serviço a ser executado. Tranquilo aí? Então, o envio e recebimento de mensagens é o quê? O envio de mensagens significa que você vai executar uma ação, uma operação. Não é isso? Ele envolve 3 elementos: quem está enviando, quem está recebendo e a ação que de fato está sendo executada, né? Quando a gente viu lá o programa do quadrado, lá tinha um programa lá, uma interface peça-lado lá, não era isso? Então, eu estou dentro de um objeto que é o programa, que é o objeto emissor ou receptor? Emissor, o programa. Ele vai invocar a inter.peça-lado. Não é isso? Aí ele vai, a inter, eu tenho o nome do objeto, que é a inter, uma inter, ou a inter lá que a gente chamou, ponto peça-dado. O peça-dado é a ação. E a inter é o objeto que vai ser invocado. Certo? E a ação que eu estou pedindo é peça-lado. Tranquilo? Eu tenho depois lá, eu vou setar o valor no quadrado. Não tem lá o quadrado? Quem é que é o emissor? Continua sendo o programa. Quem é que vai receber? O quadrado. Eu estou setando o valor do lado. O objeto que vai receber é o quadrado. E a ação que eu estou fazendo é o set lado. Ele vai setar o valor do lado. E depois eu pego desse mesmo quadrado e peço que ele traga a área e o perímetro. Certo? Aí eu estou invocando para ele me trazer como resultado. Tá claro? Isso nós já vimos o programa do quadrado lá, certo? Fazendo analogia com isso, nós vamos chegar até essa questão. Envio e recebimento de mensagem. Bom, vamos para o intervalo então. Pode ser? Aí depois vamos fazer essa nona aqui, que tem a ver com o programa lá. A questão diz o quê? Considere que um produto seja caracterizado pela sua descrição e nome do fornecedor. Considere um pedido de compra de produtos. Esse pedido é caracterizado pela data em que foi feito e por uma relação de 3 itens de compra. Cada item de compra especifica o produto a ser comprado, a quantidade de unidades, o tipo da unidade, o preço unitário de compra.
Considerando a resolução de um problema que envolva a manipulação de um pedido de compra de produtos, conforme especificado, diga que objetos são significativos para o mesmo. Para cada objeto, especifique seus atributos. Vamos ligar os monitores aí? Vocês fizeram essa questão aí? Então, como é que fica essa questão aí? O que é relevante aí nessa questão? O que é que supostamente a gente tem como relevante? Produto. O tema clássico é produto. Ele pede para especificar os atributos, né? Descrição. Produto vai ter descrição. Fornecedor. Fornecedor. Preço? Oi? Tá, ele coloca. Tá. Unidade. Unidade. Tá? Fornecedor, unidade. Aí ele coloca o seguinte, né? Tipo de unidade e preço unitário de compra. Né? Então, o que acontece? Eu vou ter a especificação do que é o produto. O produto é uma coisa, certo? Mas ele diz que o produto que vai ter, vamos dizer que seriam esses atributos aqui, ele vai ter os produtos que vão ser comprados, que vai estar no pedido, certo? Então, eu vou ter um camarada que é pedido. O que é que eu vou ter como atributo do pedido? Pelo que ele diz ali. Considera o pedido de compra de produtos. Esse pedido é caracterizado pela data em que foi feito. Então, vai ter um atributo que é a data. Data do pedido. Né? Data que foi feito. E por uma relação de 3 itens de compra. Né? Na verdade, aqui não está, mas eu teria que ter um número de pedido, que é o que identifica o pedido propriamente dito. Certo? Agora, ele vai ter uma relação de produtos que vai estar nesse pedido. Só que o que acontece? O pedido é a mesma coisa que o produto? Itens do pedido? Cada item de compra, cada item do produto, tem 3 itens de compra. Cada item do produto é a mesma coisa que o produto? Essa é uma boa pergunta, né? Então, o que é que vai ter aqui? Eu vou ter um cara que é um pedido. Esse cara aqui. Pedido. Mas ele tem uma ligação com um produto. Certo? Porque ele vai comprar produto. Tem uma relação, nesse caso aqui, ele diz que vai ter 3 produtos. Certo? Que ele chama de item comprado. O item comprado, ele vai ter uma descrição? Ele é de um fornecedor? Você está comprando, tem que ser de um fornecedor. Vai ter uma unidade? Sim. Não é isso? Aí eu vou ter, então, a ideia de que eu vou ter um item comprado como sendo um tipo de produto. Mas o que é que vai ser, um item comprado, qual a relação com o pedido que eu vou ter? Não. Hã? Um item de compra vai ter um pedido ou um pedido vai ter um item de compra? Oi? Pedido vai ter um item de compra. Então o losango vai para que lado? No item de compra ou no pedido? Pedido. Então eu vou ter um item
E o que é atributo próprio do item de compra que ele coloca lá? Cada item de compra especifica o produto a ser comprado, quantidade, a unidade já está lá, né? E o preço unitário de cada item. Certo? Aí, de onde ele pega a descrição? Pega do produto. Isso aqui a gente chama de que é isso aqui? As propriedades da licitação lá. Especialização. Certo? Aí o que vai acontecer? Então, eu vou ter esses atributos que vão ser desses. Teoricamente, aqui, eu também teria que ter um fornecedor aqui, tá? Embora não está explícito no enunciado. Mas se eu for fazer um pedido, tem que fazer um pedido para algum fornecedor, não é? Concorda comigo? Vou fazer um pedido de compra, eu não vou colocar para quem que eu estou pedindo? Tem que colocar para quem que eu estou pedindo, não tem? Senão não faz sentido, tá? Então, supostamente, aqui teria que ter um fornecedor que estaria ligado com esse camarada aqui. Entendido? Dúvida? Quer analisar com um pouco mais de calma? Tá tranquilo? Oi? Ah. Pode cair na prova, né? É importante isso. Faz parte. Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte, os 2 primeiros capítulos? Tranquilo? Vamos então ao capítulo 3. O que é um identificador? Que regras devem ser seguidas para a formação do identificador em Object Pascal? Essa é complexa, né? Nós vimos onde isso? Já vimos isso? Primeiro período, moçada. O Matheus Big não viu. Bom, a regra para criar identificadores, né? Nós tínhamos a disciplina, um capítulo lá, identificadores e expressões, se não me engano. Lá no primeiro período. Faz algum tempo para alguns, né? O Ali também não viu. Não viu. Mas no livro aqui tem, né? De qualquer forma. Quais são as regras para identificadores e expressões? Letras e números. Tem que começar por letra. E o único caractere diferente é o sublinhado. E não posso usar as palavras reservadas. Muito bem, isso aí. O que são as palavras reservadas? O que é o etc? Beleza. Seguindo. Quais são os tipos básicos de valores de Object Pascal? Integer. Poxa vida, estou impressionado. Ele já se apressou para falar, para depois não ter que sobrar para ele. Olha só que coisa.
Diga quais os valores armazenados nas variáveis A, B e C após executar os comandos a seguir. A recebe 15, A recebe A mais 1, B recebe A vezes 2, C recebe B menos 10. Hã? O A vai valer? 16, o B? 22. Tudo bem. Então, cara. Oi? Tem que cair umas assim? Meu Deus do céu. Ah, desse jeito aqui. Talvez mais fácil. Ah, mais fácil, né? É porque essa doeu a cabeça para fazer as contas. O vezes ali complica um pouco. Ah. Mas se quiser colocar mesmo, não tem problema. Ah, tá. Mostre as diferenças entre um objeto e uma variável. Qual que é a diferença entre um objeto e uma variável? Uma variável é um espaço de memória que é utilizado para guardar um determinado valor. Uma variável existe a partir do momento que você declara ela. E o objeto só existe depois que você constrói. Um objeto é resultado através de uma classe, só passa a existir se for Meu Deus! Explicitamente construído. O mesmo pode executar função desde que este esteja disponível em uma classe de origem. Essa é a resposta do Ademir. O Adrian disse: um objeto só pode executar um serviço se o respectivo método existir na sua classe. Um objeto só passa a existir se for explicitamente construído, e a partir dessa construção passa a ocupar espaço na memória. Dependendo do objeto, uma variável constitui-se em uma posição de memória que se armazena um determinado valor. É um elemento estático que apenas guarda valor. Certo isso? E agora? Vamos pegar uma outra opinião. Um objeto pode executar um serviço se o respectivo método existir na sua classe. E se esse objeto já existir, isso é, tiver sido construído. Um objeto passa a ocupar um espaço na memória. Uma variável é uma posição de memória que armazena um valor, e sempre declarado como sendo um determinado tipo. Tal definição definirá o tipo de valor que a variável armazena. Na prática, o que se tem é assim, além disso que foi colocado, a variável, eu tenho acesso a esse valor. Eu consigo pegar, de certa forma, o endereço que ela está armazenado. O objeto não é para permitir que você consiga acessar, porque o objeto está encapsulado, certo? Então, geralmente ele está protegido, não permite o acesso direto, o que a variável permite. Tudo bem? E realmente o objeto só passa a existir na memória a partir do momento que ele é instanciado, né? É o que a gente fez lá no caso do quadrado ou do círculo que tem no livro, que ele só passa a existir a partir do momento que eu chamo o constructor dele. A partir do momento que eu chamo o constructor, ele passa a existir, né? E eu vou destruir com o destructor dele, correspondente, certo? A variável, a partir do momento que eu declaro, ela passa a existir na memória. Beleza? Tá, seguindo. O que são métodos construtores? O que são métodos construtores? Tem que acionar o modo emoção. Hã? Não entendi. Ah,
Pode responder, então. O método construtor é caracterizado pela sua bicicleta. É caracterizado? Pela sua implementação, quando o mesmo for executado, será construído o objeto da classe, sendo armazenado o seu valor em seu atributo. Neste caso, lembra que ele deu o exemplo da classe círculo, onde o valor armazenado no atributo raio, ele recebe 0. Entretanto, dependendo do caso, um construtor pode ser definido sem nenhum atributo. Então, eu posso ter construtores que vão ter atributos que estão sendo passados, e eu inicializo ele com base nisso, ou eu posso não passar atributo nenhum e ele inicializar com os valores padrão. Certo? Mas quando se eu usar o construtor padrão, o que acontece se eu tiver objetos agregados? O que será que acontece? Vou deixar você checar então depois. Vamos lá. Hã? O construtor, eu posso não passar atributos nenhum e posso... ele pode executar, vamos dizer, variável inteira, vai gerar 0, variável real, variável string e tal. E se nesse construtor eu tiver um outro objeto? O que será que ele faz? Não, por exemplo, se eu for construir o objeto fornecedor, por exemplo, eu não tenho nenhum objeto agregado a fornecedor, certo? Ele faz parte do pedido, mas o fornecedor em si não tem nada, sozinho, certo? Posso chamar o construtor do fornecedor, ele vai ter a descrição dele, pode ter o endereço, pode ter outros atributos lá, certo? Chamo o construtor, não passei nada para ele, ele pode inicializar com valor zerado, certo? Mas e se eu fosse instanciar o pedido, por exemplo, que tem item de compra e tem fornecedor? Acho que ia ter que criar um fornecedor. Constitui-se uma situação de erro. Não. Provavelmente não. Vamos testar depois isso. Afinal, a prova de implementação vai ser depois, né? Então, dá tempo ainda, né? O que significa inicializar explicitamente um atributo? Significa que o construtor apresenta comandos que fazem com que os atributos sejam inicializados. Oh! Mas você tá ficando bom, rapaz? Não é só? Você tá fluindo assim? Depois que comi, melhorou. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que o João falou? Beleza. O que são métodos destrutores? Por que são necessários? Uma classe pode apresentar vários destrutores? Então, destrutor vai destruir o objeto. Destruir o objeto significa que ele vai liberar o espaço na memória. Não é isso? E daí, com relação à questão, por que eles são necessários? Bom, são necessários, então, para liberar espaço na memória, né? Uma classe pode apresentar vários destrutores? E essa parte da pergunta eu não vi a resposta. Oi? Acho que somente um. Eu acho que pode mais. Pode mais? Porque o construtor pode. O construtor pode ter vários, então o destrutor também pode. Direito adquirido? Sim. Fala, Hélio. Hã? Democracia. Vamos à democracia. Quem acha que pode ter vários destrutores, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Vixe. Hã?
Quem acha que pode ter vários destrutores, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Democracia. Infelizmente, não pode. Destrutor é um só, ele vai liberar o espaço, certo? Agora, o que acontece quando você chama e deixa de destruir o objeto? Vamos considerar o exemplo que nós fizemos aqui, a resolução do pedido aqui, por exemplo, certo? Aí, exemplo do livro diz que ele pode ter 3 produtos, né? Mas vamos dizer que ele possa ter N itens ali, certo? Cada vez que eu vou fazer um pedido de compra, vamos supor, eu vou lá e crio um novo objeto, certo? E esqueço de destruir esses objetos ao final do pedido lá. Eu vou lançar pedido de compra, certo? Eu vou lá, eu tenho uma pilha de pedidos para lançar, e daí eu vou lá, lanço 1, vou lá, lanço 2. O que acontece quando eu não destruo os objetos? Não chamei o destructor dele correspondente. Não necessariamente lixo, né? Oi? Quando você cria o objeto e você perde a referência daquele objeto, como é que você vai acessar ele de novo? Estão lembrados que a ideia, a diferença do objeto da variável é que a variável eu posso, de certa forma, pegar o endereço que a variável tem, certo? No caso do objeto, ele é encapsulado. Se ele é encapsulado, eu não consigo pegar esse endereço dele, certo? Então, se eu, vamos dizer assim, o cara começou a trabalhar de manhã, o computador dele está tinindo, tá uma beleza, certo? A hora que chega no final da tarde, o que acontece? Primeiro, conforme vai passando o dia, o computador vai ficando cada vez mais lento, porque cada vez que você instancia novos objetos e não destrói aqueles objetos, se você, vamos dizer assim, cada vez que você entra, você vai lá e instancia uma série de objetos, vamos dizer que seja aquele lá, certo? Ele vai usar aqueles endereçamentos de memória. Você pegou e saiu, entrou de novo. Ele vai criar mais outro tanto de objetos. Então, ele vai criando objetos, o que vai acontecer? Quanto mais você entra e sai e não destrui os objetos, ele vai ocupar mais espaço de memória, certo? Só que ele não vai desalocar aquele espaço de memória. E se ele não desaloca aquele espaço de memória, o que acontece? Ele vai fazer swap em disco, porque o disco vai virar memória. Você já encheu a memória dele do que ele tem, ele vai usar a memória do HD e ele vai, e vai ser aquela aplicação que fica cansado no final do dia, né? Porque você vai abrir ela, vai dar aquele efeito de lentidão, tá certo? Então, tem que se destruir os objetos. Existem linguagens, como no caso Java, que tem o Garbage Collection, também chamado de coletor de lixo, certo? Que vai desalocar, de acordo com o que você não utilize mais, ele vai desalocar os espaços não utilizados, tá certo? Que outras linguagens tem o Garbage Collection? A nova versão do Delphi. O que mais? Só? C Sharp. Ok? Beleza? Seguindo. Caracterize as diferenças entre ativar o método construtor para construir uma instância e ativar um método destrutor. Dê exemplos. Como é que a gente cria um objeto? Qual que é a diferença entre criar um objeto e destruir um objeto? Um constrói e o outro destrói.
que é a diferença entre o método construtor e o método destrutor? Ah. Constrói faz com que ele passe a existir na memória e inicializa seus atributos. Como é que é? Quando ele constrói, e que faz com que ele mesmo passe a existir na memória e inicializa seus atributos. Sim. Mas tem um porém a mais aí na questão com relação à forma de chamar um construtor. Quando eu vou chamar um objeto construtor, o objeto a qual eu declarei, ele recebe o nome da classe, ponto, nome do seu construtor. Certo? Já o método destrutor, como eu chamei os métodos destrutores lá de destrua-se, é como se o próprio objeto, eu não preciso chamar o nome da classe, o próprio nome do objeto, como se ele autodestruísse, certo? Como se ele mesmo se liberasse o endereçamento dele, certo? Então, aqui neste caso em particular, ele quer saber justamente essa questão. O construtor, ele vai criar inicializar os atributos e construir os objetos as quais estejam criados, chamados no método construtor. Estão lembrados lá no programa que a gente construiu o programa? E no constructor do programa a gente chamou os objetos que vão estar lá vinculados com ele? No destructor eu vou destruir também os objetos que ele tem, os atributos eu não vou mexer, mas eu vou destruir os objetos que foram criados anteriormente. Então, tem que declarar explicitamente o nome, os objetos e chamar o seu respectivo destructor. Beleza? Ok. 10ª. Que requisitos devem ser satisfeitos para que um objeto possa encaminhar uma mensagem a outro objeto? Que requisitos devem ser satisfeitos? Essa é importante. Aqui, ó. Tanto o objeto que envia a mensagem como que recebe deve existir, isso é, devem ter sido construídos. Ao serviço solicitado deve estar definido o respectivo método na classe do objeto que recebe a mensagem e o objeto que envia a mensagem, o objeto cliente, deve conhecer o objeto receptor. Então, significa o quê? Eu tenho que ter o objeto que vai invocar e o objeto que vai ser invocado, objeto receptor e objeto emissor, né? Eles têm que estar instanciados. Além de eles estarem instanciados, o que tem que acontecer? O método tem que estar declarado de forma que a outra classe possa acessar. Porque as cláusulas que nós temos ali dentro da definição da classe, quais são as cláusulas mesmo? Public, começa private, protected e public. Então, o que acontece? Se o método estiver declarado numa cláusula private, por exemplo, eu vou conseguir acessar ele de outro objeto? Não. Porque ele é privado, certo? Então, o objeto pode estar instanciado, mas os dois objetos podem estar instanciados. Só que o objeto que vai invocar, que vai chamar do outro objeto, ele não tem acesso a esse método. Então, não vai conseguir executar. Além de ele existir, os objetos existirem, ele tem que conhecer. Quando ele diz conhecer o método, quer dizer que ele tem que ter acesso a esse método. Para ele ter acesso, se tiver declarado como private, ele não vai. Protected significa o quê? O private, ele vale só para o objeto ao qual foi declarado. O protected, ele vale para ele e para os seus herdeiros. Certo? E o public é o envio e recebimento de mensagens, está aberto, que está exposto para todo mundo poder utilizar. Tá certo? Seguindo. Como pode ser representada uma classe em Object Pascal? Como é que pode ser representada uma classe em Object Pascal? Vamos para o 4 agora, né? Como é que pode ser representado?
Estamos lá. Como é que a gente define lá a classe? Primeiro, vou ter lá unit. Vamos dizer lá quadrado. O quadrado. Foi o que eu disse. O quadrado. Daí, o que nós vamos ter? Interface, que é a palavra reservada. O que mais? Type. Eu vou ter lá quadrado igual a class. Tem ponto e vírgula? Não. Aí eu vou ter protected. Na verdade eu tenho primeiro private. Protected e Professor, que se você falou em public. Eu diria o seguinte, como vocês estão aprendendo, eu sempre coloco. Se você vai usar atributos ali ou não, seja uma outra conversa, certo? Mas para você não esquecer qual que é a estrutura básica da classe, certo? Então a gente coloca private, protected e public. E aqui embaixo vem um end, certo? Depois dele vem o quê? Não. Vem? Não. Implementation. O end tem ponto vírgula dele. E aqui vem end, ponto e vírgula lá embaixo. Certo? O que acontece? O que eu declarar em public significa que está aberto. Eu posso declarar tanto atributos e métodos em qualquer uma das três cláusulas. Não convém eu colocar atributos como public. Certo? Então, a gente coloca os atributos geralmente dentro do protected ou private, de acordo com o que eu preciso, e coloco os métodos. Aí eu tenho os gets e sets, tenho os constructor, né? Então, aqui do quadrado ficou o que lá? Eu vou ter constructor. Aqui, qual atributo que eu tenho aqui? É. Lado. Lado do tipo? Real. Aí eu vou ter o constructor. Eu costumo chamar de CRI destructor. E eu vou ter as procedures que vão ser set lado, onde eu vou ter como parâmetro valor. A gente, para evitar o problema, a gente usa a letra P para indicar que é parâmetro. Neste caso em particular, então vai ficar de lado. Certo? Que é do tipo real. E eu vou ter, então, depois uma function, que vai ser o get lado, que vai retornar real. Certo? Então, no livro, só para aproveitar, o livro ele não usa set, ele usa não. E no lugar de get ele usa nós não vamos usar esse formato traduzido. Vamos usar o convencional que é usado
Claro? Beleza, então seguindo. Bom, então se set é receba e get é informe, o que é peça dados? O que é? É o nome do método que chama a interface, que vai buscar, como o nome diz, peça dado. Vai pedir para preencher o dado. Não é set, não é get. Tá claro? Bacana? Beleza. Então, essa foi a 11ª, como pode ser representada uma classe em Object Pascal. Ó, a classe, como o nome diz, antes que eu esqueça, a classe lá, ela diz que tem que ter um nome, atributos e métodos. Não é isso que diz lá? No livro ele diz como é que é a representação de uma classe. Representado por um retângulo, que eu vou ter lá quadrado, eu vou ter atributos e eu vou ter métodos. Certo? Procedure. Destrua-se. Set lado. Get lado. Tá claro? Essa é a classe. E no caso em Pascal, em Object Pascal, em Delphi, no caso, o que acontece é que o implementation está no mesmo arquivo, certo? Mas se você pegar em C++, pegar em Java, eu vou ter uma classe .header, que é a primeira parte que está aqui até antes do implementation, e a parte implementation que vai estar num outro arquivo. Não é assim que acontece em C++, em Java? Você tem o .h, o .header, e tem o .cpp ou .java, certo? Onde eu vou ter uma parte que vai estar a parte header da classe e a parte que vai estar a implementação propriamente. Em Delphi ele está tudo no mesmo arquivo. Ok? Beleza. O que é interface? O que é interface? O conceito que eu sei, eu acho que não é o que você quer ouvir. Vixe, como assim? Assinatura de métodos? Assinatura de métodos? O termo, se fosse interfaces, que seria, vamos dizer lá, o que o autor do livro utiliza como sendo o nome da classe para visualizar os dados, seria realmente apresentação, né? Mas o termo interface, interface aqui no caso, em particular, é a cláusula que define isso aqui. Porque o que está ali, que eu apresentei lá, o type quadrado igual a class, ele está dentro da cláusula interface. Certo? Então, interface é onde a gente especifica o header da classe, que é o que eu acabei de falar agora. É o cabeçalho da classe, que vai identificar a classe propriamente dita. Não, então sim, a assinatura dos métodos. No Java... Sim, só que quando você diz assinatura dos métodos, você está falando só a parte de baixo, a terceira parte. O que eu quero dizer é que ele não é somente a assinatura dos métodos, certo? Ele é a definição do header da classe como um todo, que vai ter as três partes: o nome da classe, seus atributos e também a assinatura dos métodos. Mas ele vai ter tudo, entendeu? Beleza?
É isso? Ele tem também assinatura, mas não é só a assinatura dos métodos. Ele tem a definição, a interface é onde declaro a classe propriamente dita. O header da classe, o cabeçalho da classe. Ok? Vamos dar sequência. 13ª. Faça as modificações necessárias na classe do programa apresentado na seção 3.9, de forma que também seja determinado o perímetro do círculo. Bom, isso vocês já fizeram, né? Tem que ter um método para calcular o perímetro, né? Como é que calcula o perímetro do círculo? 2πr. 2πr. 2 francês lá, né? Certo? Beleza. 14ª. Basicamente, construir um programa consiste em escrever um conjunto de classes. Justifique esta afirmação. Bem, o que é construir uma classe? Construir um programa, perdão. Consiste em escrever um conjunto de classes. E aí? Ninguém respondeu essa? É 14ª, né? 14ª. Ademir só fez até a 12ª. Classe constitui-se um elemento fundamental da modelagem, orientado a objetos. A construção do modelo de resolução de um problema passa pela identificação dos objetos envolvidos, tendo por objetivo a modelagem de suas respectivas classes. Então, quando a gente vai trabalhar com um programa que vai resolver o nosso problema, eu vou ter que criar as classes a qual eu vou precisar trabalhar. Nessa proposta, a gente pode dizer que eu vou precisar criar um conjunto de classes para resolver o problema. Porque eu não posso resolver partindo do princípio que a gente está trabalhando a interface como sendo uma classe em camadas, no caso, eu não tenho como ter uma única classe para resolver o problema inteiro. Certo? Então, eu preciso ter um conjunto de classes para mim poder resolver o problema. Beleza? 15ª. Escreva um programa que determine o volume de uma esfera de raio R. Essa esfera... Bom, aqui é implementação, né? Foi tranquilo implementar o volume ali? É 4πr ao cubo dividido por 3. Não foi? Bom, 16ª. Considerando a classe círculo, conforme declarado na unit UCIR, da seção 3.2, diga quais os valores armazenados no valor, também implementação aqui, né? Não vai cair nessa prova. 17ª, escreva um programa que determina a área e o perímetro de um retângulo. O retângulo deve ser tratado, também implementação. 18ª, seja o diagrama de classes do objeto a seguir, que é o do computador, né? Que operações de abstração são apresentadas neste diagrama? Que operações de abstração são que tem aqui? Instanciação, agregação. Só? Quem acha que é só, levanta a mão. Acho que tem mais um. Vai lá, Bruno. Classificação, instanciação. E agregação. Só, Bruno?
Só Ademir. Classificação, instanciação, agregação, a classificação, instanciação. A instanciação é onde que a gente identifica aí? Um mouse, um teclado. O círculo que está ali embaixo, um mouse, um teclado, um monitor. Classificação é a classe que está em cima. 2. Agregação, computador. Automaticamente, se eu tenho a agregação, eu tenho Composição? não. Quase. Decomposição. Porque eu estou dizendo que o computador é formado por essas classes. Automaticamente eu posso decompor ele em partes menores. Então tenho agregação, decomposição. Aqui no... não tem mais o diagrama. No diagrama que eu tinha antes, do produto, direito em compra, eu tinha o que mais lá? Generalização, especialização. O mais genérico era o produto, o mais específico era o item compra. Certo? Tá claro? E a 19ª... tem mais aqui, né? Considerando que para cada uma das classes especificadas existe um método construtor identificado por cria instância, escreva a implementação do constructor cria instância para cada classe, para a classe computador, de forma que este possa construir completamente uma instância. Como é que ficaria ali o nosso constructor, então, do computador ali? É isso que ele está pedindo, não é? Como é que ficaria o constructor da classe ali? Eu vou ter lá um computador, constructor, computador, ponto, constructor, computador, é o nome da classe, constructor, crie objeto. Ok? Vai vir lá, begin, na verdade é o contrário aqui, né? Vamos ajustar. Constructor, nome da classe, é computador, ponto, e objeto. Daí, begin, vou ter o que ali? De acordo com o que está aí no livro aí. Um mouse, ponto, assim? Quem acha que é assim, levanta a mão. Mais democrático é outra coisa. Pensou se você estivesse na China? Ixi, ninguém acha que é assim. Pode ser o mouse recebe. Um mouse, O mouse recebe nome do objeto. o método construtor tem que ser o nome do objeto, recebe o nome da classe, ponto, o nome do seu construtor. Certo? Isso do mouse, daí o restante. O teclado recebe teclado. Um teclado recebe teclado, ponto, crie objeto. O que mais? Um monitor recebe monitor, ponto, e
claro isso aqui? Mais uma situação. Considerando que para cada uma das classes especificadas existe um método destrutor identificado por destrua-se, escreva a implementação do método destrutor destrua-se da classe computador. Como é que fica o destructor? Posso apagar aqui, né? Lembrando que isso aqui está dentro do implementation aqui, né? Destructor, computador. Ó, eu estou colocando já o nome da classe, porque no implementation tem que ter, né? Ponto. Destrua-se. Daí? Como é que fica? Um mouse. Ponto. Destrua-se. Um teclado. Ponto. Destrua-se. Um monitor. Ponto. Destrua-se. E um gabinete. Ponto. Destrua-se. Isso significa que se eu fizesse ali no constructor ou fizesse em algum outro lugar um mouse ponto cria objeto, ele ia dar erro? Entenderam a pergunta? Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu tenho lá o método constructor, que para mim chamar ele, eu tenho que chamar o nome da classe ponto cria objeto lá, né? E aí isso daí faz o quê? Ele constrói o objeto. Mas se eu colocar, por um acaso, eu me enganar lá e colocar ali um mouse ponto cria objeto, isso significa que ele vai dar erro? É. Hã? É isso? Essa é minha pergunta? O cara, tá querendo ser apossado na minha pergunta? Oi? O que aconteceria se ali no lugar da onde que eu chamei a instância, no constructor ali, eu chamasse isso? Oi? Então, mas isso significa que vai dar um erro de compilação? É errado eu fazer isso? Quem acha que sim, levanta a mão. 3, 4, 5. Deu mais que a maioria, né? Então significa que nem passaria na compilação, né? É isso? Se dá erro, não passaria. Eu poderia invocar esse método do constructor em um outro lugar que não fosse no constructor? Posso? Hã? Então, eu posso construir o objeto... Hã? Ah, você pode tudo. Mas a linguagem permite isso? Eu posso criar um objeto em outro local que não seja... Posso. Um constructor? Posso.
Mas ele não vai dar erro. Vai dar errado. Oi? Não vai dar erro, mas dá errado. Ele permite a invocação do método construtor simplesmente o nome do objeto, uma vez que ele esteja instanciado. O objeto estando instanciado, que não seja para você criar novamente, ele permite que seja utilizado a invocação do método construtor, sem que necessariamente se crie novamente. É que vocês não fizeram do capítulo 4, né? Ainda, né? Próxima aula. Oi? O capítulo 4, em particular, ele tem uma quantidade de questões muito superior aos anteriores, né? Oi? Ele tem 31 questões. É nervoso. Então, como semana que vem é a prova, né? E ela vai cair até o capítulo 3, o capítulo 4, que é mais implementação, vai ficar para outra semana. Tá certo? Beleza? Embora ele seja extenso em quantidade, ele tem uma parte das questões que tem ali que já foram resolvidas nas outras disciplinas anteriores de LP. Certo? Então, não é assim uma coisa tão complexa ou tão pesada essa quantidade de questões. Ele tem algumas questões que calcula temperatura, tem outras questões que calcula a questão de um ponto, né? Então, não é assim tão complexo. Uma primeira parte teórica, uma outra parte envolvendo cálculos. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Todos prontos para a nossa prova? Daquele jeito. Tranquilo, então? Hã? Alguém ficou com alguma dúvida aí com relação a algum ponto que a gente trabalhou? Acho que foi visto e revisto todos os itens, né? E a parte que não está no material, a gente fez no quadro, que é para complementar esse processo. Bacana? Então tá bom.